Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Então nós vamos estudar os heróis da fé. Cazuza dizia que os heróis deles morreram todos de overdoses. E o seu herói? Quem é de fato o seu herói? Então nós, como cristãos, nós temos os nossos heróis. E os nossos heróis eu acho que deveriam ser aqueles que estão ali no livro sagrado. Então hoje na nossa sociedade está faltando esses heróis que são piedosos. E os heróis que possam moldar a nossa vida, tanto sobre a prática cotidiana, mas não somente sobre isso, mas sobre o aspecto espiritual. Quem tem sido nossos exemplos de fé na nossa vida? Será que é minha mãe? Para você será seus pais? Será o pastor? Será o presbítero? Então quem de fato é seus heróis? Então nós queremos tratar com vocês essa série. Nós vamos estudar um texto, naturalmente vamos dissecar e voltar várias vezes, Hebreus 11, né? Hebreus 11 nós temos ali a galeria, né? O hall da fama, eu não vou falar hall da fama, mas o hall dos heróis, que a Bíblia ali testifica de que são pessoas de fé. Então, nós vamos lançar luz sobre alguns dos heróis da fé, e o que Deus viu neles e o que eles podem ser de exemplo para nós. A tese que vai nortear tudo que nós vamos estudar é que a história desses heróis da fé são capazes, a história deles é capaz de nos inspirar e gerar uma forma de fé em nós, essa fé firme em nossos corações. Então nós vamos ao longo dessas semanas que se seguem estudar isso. E hoje nós vamos falar de fé, e a série toda vai falar de fé, mas a gente não vai falar de qualquer fé. Nós não vamos falar da fé aqui na perspectiva do senso comum, a fé de religiosidade, ou fé como crendice, ou uma fezinha, como alguns dizem que vão fazer quando joga na loteria, né? Vou fazer uma fezinha. Ou mesmo uma fé, como alguns pregam por aí, fé é um pensamento positivo. Nós vamos falar sobre fé na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus. A fé que é implantada direto nos nossos corações. Então são esses aspectos que nós vamos discutir hoje. Então, se nós vamos olhar este capítulo, que é o capítulo que vai nortear nossos estudos, que é Hebreus 11, esse capítulo nos fala de fé. É como se fosse um capítulo que muitos conhecem, como se fosse um capítulo sobre a fé. Não que os demais capítulos do livro de Hebreus não venham falar sobre a fé, mas aqui no capítulo 11, nós vemos que o autor se concentrou sobre o aspecto da fé. E a fé aqui nessa carta, ela tem algo muito importante. A fé aqui é uma fé inspiradora. É uma fé que tenta encorajar os seus leitores dessa carta, que nós vamos falar daqui a pouco, a permanecer firmes na fé, a não retroceder, a não desistir de crer em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, diante de todas as circunstâncias. Será que eu estou falando da irmã Bíblia? Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Hebreus 11 e vamos ler a transição do 10 para o 11. Tá? Então aqui já nos dá um bom direcionamento do que nós vamos falar. Os irmãos aí a gente pode ver a partir do verso 38, né? Então essa igreja passava por algumas dificuldades, alguns problemas, e em determinado momento o autor dessa carta vai dizer no versículo 38 que
ele vai parafrasear e falar em Abacuque 12:3. O justo viverá pela fé. Vamos repetir juntos? O justo viverá pela fé. Muito bem. Então, aí segue. Se retroceder, neles não se compraz a minha alma. Porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, no entanto, da fé para os que conservam, para a conservação da alma. Então, aqui nós vemos aqui que há uma intenção bem clara do autor dessa carta de incentivar as pessoas, apesar, a despeito de todas as dificuldades que aqueles destinatários, os ouvintes dessa carta, estavam enfrentando. Interessante que a Bíblia, a gente não vai ver a Bíblia parada no tempo, muito embora aquele texto foi escrito, direcionado, uma carta, geralmente é para uma pessoa, mas essa carta, ela ecoa ao longo dos anos e chega a todos nós. Aquela carta foi escrita para aquela igreja, mas depois disso ela ganha uma magnitude que ela serve e é direcionada a todos os cristãos. Então aqui nós vemos que a carta, no versículo 11, nós vemos a definição de fé nos versos de 1 a 3, né, que vai dizer o que é a fé. Tá certo? A fé é a convicção das coisas futuras e da certeza dos fatos que nós não vemos. E ele começa a tirar aqui, depois do versículo 13, a partir do versículo 4, ele começa a tirar alguns exemplos de pessoas do Antigo Testamento que viveram de maneiras que eles exemplificaram através das suas vidas, através do personagem que Deus definiu para eles. Eles narraram, e aqui o autor vai narrar alguns episódios desses heróis da fé. Interessante que ele não fala de um só. Ele não fala de 2 ou 3 em um determinado momento, em um determinado ano. Ele fala desses heróis da fé ao longo de mais de 3.000 anos, testificando e dando exemplos de fé, para mostrar para nós que a Bíblia é contemporânea, ela sempre está lá, as suas verdades são verdades inarredáveis, que elas são úteis para a nossa vida em todos os tempos. Então nós vemos aqui que ele começa com os primeiros crentes, né? Eu não vou entrar nesses detalhes assim, eu vou só fazer uma descrição, e nós vamos ver que nós vamos falar disso mais especificamente ao longo do nosso estudo. Mas se nós formos ver, ele começa com os primeiros crentes, os antes do dilúvio. Ele vai falar de Abel, de Enoque, de Noé, tá certo? Isso vai dos versos 4 ao verso 6. Depois ele fala de Abraão, o chamado de Abraão, que Abraão pela fé obedeceu a Deus, as promessas que Deus tinha para ele, e viveu. Apesar de todas as dificuldades, ele sempre esperou em Deus. Depois ele vai falar dos patriarcas, né? Os exemplos de fé que são os patriarcas, né? Isaac, Jacó e José, e os filhos de Jacó. Então ele começa aí a narrar alguns fatos. Esses fatos estão lá no verso 20 ao 22. E depois ele, por último, ele traz o exemplo de Moisés, que está do versículo 23 ao versículo 29. Então está aí essa galeria, são essas pessoas que nós vamos estudar. Por que elas estão aqui? Por que o autor, a carta aos Hebreus, dá um destaque especial para essas pessoas? O que elas tinham de diferente? O que eles podem ensinar para as nossas vidas? Será que essas pessoas, elas têm característica para ser nossos heróis? Os heróis do Cazuza já morreram todos de overdose. E os nossos estão vivos nessa palavra, e os exemplos que eles nos deixam são muito interessantes. Então, o alvo aqui é mostrar para todos os homens e mulheres de Deus, o Antigo Testamento, que eles tinham uma coisa em comum. E os leitores desta carta, eles podem confiar
nas promessas do Altíssimo, do Todo-Poderoso, e pode ficar firme nas promessas de Deus, de maneira que Deus vai encorajar vocês, leitores, a permanecerem firmes nesta fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, a carta aos Hebreus, segundo alguns estudiosos, entende que foi Paulo que escreveu. Mas essa carta não é tão simples da gente identificar. Vocês passearem na Bíblia, todas as cartas de Paulo, logo de saída, Paulo vai dizer que foi ele de fato que escreveu. Geralmente é assim, começa Paulo, aí tem uma vírgula, aí tem prisioneiro, tem servo, tem várias características. Então as cartas paulinas, que são em torno de 13 cartas, sempre Paulo dá a dica de que ele é o autor daquela carta. Então sempre, geralmente, o estilo literário de Paulo, vem uma apresentação dele, vem para quem a carta é destinada, e geralmente vem seguido uma oração que ele faz. Só que quando a gente vai para a carta de Hebreus, não tem nada disso. Pelo contrário, começa assim: havendo Deus falado outrora de várias maneiras pelos pais, pelos profetas, hoje fala sobre o seu filho, acerca do seu filho, a palavra de Deus. Então não é algo que a gente vá dizer efetivamente que foi o apóstolo Paulo. Se a gente for seguindo a carta como um todo, a gente talvez vá tentando identificar um estilo literário, mas o estilo literário que está descrito nessa carta não tem muito assim. Eu particularmente não achei que seja muito claro que seja o apóstolo Paulo que escreveu. Se nós formos lá para o versículo Hebreus 2 e 3, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, a salvação foi anunciada por Jesus Cristo, foi depois confirmado pelos que a ouviram. Então Paulo ouviu o evangelho diretamente de quem? De Jesus. Então, se é Paulo que escreveu, já dá uma esfriada aqui para a gente pensar que é Paulo. Bom, mas é preferível, como dizia um dos grandes teólogos do século III, Orígenes, somente Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, tá? Então, não interessa aqui, interessa sim a mensagem, porque que esse livro está na Bíblia, você vai ver o porquê que ele está. Então, o que interessa aqui não é tanto o autor da carta, e sim a essência, a mensagem que essa carta traz para todos nós. Então, aqui, nós vemos outra coisa: para quem essa carta é direcionada? Bom, pelo que está aqui, a carta aos Hebreus, eu diria para vocês, seria a carta direcionada praticamente para os judeus, tá? Os judeus, ou seja, que se converteram ao cristianismo, tá certo? E pelo fato dos judeus se converterem ao cristianismo, em nada afeta a característica dos seguidores do judaísmo. Eles continuavam sendo judeus. Na realidade, eles aceitam a Jesus Cristo, e eles continuam sendo a nação escolhida por Deus, o povo primeiro que Deus instituiu. Eu diria que é a raiz, e nós que somos os gentios, nós somos enxertados nesta árvore, e a partir de Jesus Cristo nós somos alimentados com a seiva que vem para todos nós. Então, o autor desta carta, eu diria para vocês que ele é bem didático, tá? E aí vem algumas especulações, se é uma pessoa bem didática, pode ser Lucas. Lucas escreve de uma forma bem didática, pode ser Lucas, pode ser Barnabé. E eu diria para vocês, eu sou mais convencido de alguém que naturalmente andou com o apóstolo Paulo. A sensação que tem ao ler essa carta é de uma pessoa que andou com o apóstolo Paulo. Então, é uma pessoa que tem uma boa instrução. A gente vai ver que aqui a forma didática, como o conteúdo é apresentado, e a partir do versículo 1, a gente vai ver que ele começa a dar uma definição, no versículo 1, e essa definição a gente vai sendo completada nos versículos seguintes. Eu queria ler com os amados, eu queria que vocês deixassem as Bíblias abertas em Hebreus 11, e nós vamos ver
aqui a definição, depois nós vamos pular para o verso 6, depois a gente volta para o 2 e a gente fecha o raciocínio do conceito de fé de forma didática que o autor dessa carta traz. Então vamos lá. Ora, já começa com ora, né? Ora, ele deu um conceito de fé lá, né? Ele traz um conceito de fé no capítulo de Deus, que o justo viverá por a fé, e agora ele vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ele vai dizer que o que está acontecendo com uma pessoa agora que não tem fé. Ele dá o conceito de fé e agora ele vai dar as consequências das pessoas que não estão em fé. Então vamos lá para o versículo 6. Ele vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Se aproxima de quem? De Deus. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque veja só, se eu não acredito em Deus, se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não posso desfrutar dessa fé, eu não posso acreditar que existe essa fé, que ela se manifesta em nossas vidas de coisas que a gente nem consegue ver, tá certo? Nós somos mais daquele tipo de pessoas de que uma imagem vale por 1000 palavras. Nós temos essa natureza humana que a gente acredita muito no que vê. Tomé passou 3 anos vivendo cotidianamente com Jesus Cristo, e ele não foi capaz de entender o Cristo ressurreto. Ele foi preciso ver os cravos na mão de Cristo para poder acreditar. E a fé, essa fé que Deus coloca em nossos corações, a fé da promessa de Deus, muitas vezes, meus amados, a gente não consegue ver por esses olhos. Nós temos que ter olhos diferentes para poder entender o que de fato isso é. Então, a carta é bastante didática, e aqui nós vamos ver que nós temos um conceito, é a certeza da esperança que a gente tem, tá certo? Depois ele vai falar sobre a importância, né, do nosso relacionamento com Deus, porque eu só consigo exercer uma fé genuína se eu efetivamente tiver com Deus uma relação de proximidade. Se Deus for muito chegado meu, se Deus não for muito chegado seu, você não vai ter fé. Você vai viver uma fé do senso comum, vai viver mais ou menos uma crendice, uma fezinha. Tudo que você vai fazer é como se fosse com um pensamento positivo. Então, por fim, ele traz o conceito, é importante, e o que a fé faz? Interessante aqui, o que a fé faz em nós? Ela nos ajuda a dar bom testemunho. O bom testemunho para alcançar o propósito de Deus em nossas vidas. E leva a gente a ser mais perseverante e não desistir, ir adiante, a despeito de que tudo que acontece na nossa vida, a gente sabe que a palavra de Deus, ela vai se confirmar, ela vai ser algo fiel em nossas vidas. Então aqui, nós vemos esses conceitos que eu acabei de ver para vocês. Então esses primeiros versículos seriam mais ou menos o conceito de fé. Eu vou trabalhar com os amados, naturalmente, do versículo 4 até o versículo 30, tá? Nós vamos estudar ao longo da série cada uma dessas pessoas, mas agora eu queria dar um pulo bem radical com vocês. Vamos lá para o versículo 30, tá? E vamos entender aqui o versículo 30, tá? Então, nós vamos lá para o versículo 30, que diz o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Então veja só, veja só que aqui é uma quebra, né? Ele vem falando dos heróis, agora aqui vem falar dos muros de Jericó. E ele aproveita os muros de Jericó para destacar uma personagem interessante. Eu diria que tem 2 personagens que me chamam muita atenção nesse texto. Primeiro é Abraão, e depois nós temos Raabe. Nenhum dos 2 era judeus, tá certo?
Abraão era lá de Ur dos Caldeus, lá do Iraque, daquela gente lá. Abraão, os ancestrais dele, adoravam aqueles deuses, mas ele foi chamado por Deus. E Raabe era o quê? Era uma prostituta. Em outras palavras, era uma quenga. É assim, deixando bem claro para os amados, né? Era isso, exatamente, era uma mulher de vida fácil. E é tão incrível isso, né? Para a gente ver o quão misericordioso é Deus, o quão Deus é bom para as nossas vidas, e que Deus quer mostrar que nós precisamos dele. E Raabe, por incrível que pareça, a despeito que vocês já se chocaram como eu chamei Raabe de quenga, essa quenga entrou na genealogia de Jesus Cristo, tá? Foi essa pessoa. Então, por que que ela entrou? Então, aí ele vai dizer: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, depois de ser rodeado acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Interessante que aqui ele faz isso, e agora aqui ele vai já entrar nos demais. Então veja só, então nós temos Raabe, uma prostituta que ajudou o povo hebreu, o povo judeu em Jericó, e ela não vai. Quando chega no versículo 32, o autor acho que já estava cansado de tantos heróis. Aí o que ele vai dizer? Interessante aqui, a gente lê a palavra de Deus. Nós vamos ver agora aqui o versículo 32. Marco, lê aí para mim o 32. Tá certo? Vamos ler aqui o versículo 32. Eu acho que o autor já estava cansado de tantos heróis. Vamos lá, o que ele diz no 32? O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir aqui a respeito de Gedeão, de Baraque e de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas. Ok. Então veja só, ele diz, bom, gente, em outras palavras, ele diz, bom, tem muita gente boa ainda por aí. Eu não tenho tempo para falar de todos eles, mas poderia falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da palavra, o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões. Lembra quem foi? Isso, Daniel, né? 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Quem apagou o fogo? Os três, né? Na fornalha, tá certo? Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguém pode dar o exemplo? Não, mas Marta foi depois de Jesus Cristo ter vindo. Aqui é no Velho Testamento. Ele está se reportando ao Velho Testamento. A Sulamita, foi que a Sulamita teve? Teve seu filho que foi ressuscitado. Então alguns foram torturados e recusaram a ser libertados por poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros foram acorrentados e colocados numa prisão. Gente, aqui, quando eu vejo esses heróis da fé, sabe do que é que eu me lembro? Ontem eu estava estudando isso à noite. Aí me lembro que eu ligo a televisão no canal lá, aí aparece o show da fé. Aí eu digo, Jesus, será que os heróis da fé, os caras passaram um perrengue desse, aí o cara está chamando show da fé, né? É estranho isso, não soa tão bem. Será que é essa mesma fé que o texto bíblico quer que nós vejamos? Bom, uns foram apredrejados, outros foram cerrados ao meio. Cerrado ao meio, alguém lembra? Quem foi? Isaías. Isaías foi cerrado ao meio. Então foram essas pessoas cerrado ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Bom, lá atrás ele disse que uns escaparam do fio da espada. Aqui ele está dizendo que outros morreram do fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Tudo isso
para depois ele chegar e dizer, no versículo 8, que o mundo não era digno deles. Vamos repetir? O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto, pelos montes, pelas cavernas, e agora no versículo 39, ele vem dar 39 e 40, ele vem fazer uma aplicação para as nossas vidas. Ele está dizendo mais ou menos em outras palavras. Está vendo todas essas pessoas aí, elas devem ser exemplo para vocês. Que apesar de todas as dificuldades, elas resistiram, elas esperaram nas promessas de Deus. Alguns até foram vacilantes em algum determinado na sua vida, mas houve tempo suficiente para esperar na promessa de Deus em sua vida. Fé, uma palavra de 2 letras, mas que eu diria para vocês que é uma palavra fora de série. A primeira definição do autor sagrado é que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A certeza daquilo que esperamos, eu diria para vocês que é algo que se torna concreto, tá certo? A gente não espera, mas a gente tem a certeza de que aquilo vai acontecer. É a prova daquilo que nós não vemos. É a certeza absoluta que eu tenho com relação àquilo que eu espero e que vai acontecer na minha vida. Alguns podem pensar que isto talvez seja um pensamento positivo, né? Você já vê como é o pensamento positivo? As pessoas começam a dizer, vai dar certo, eu vou conseguir. Aí começa a repetir, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir. E tenta querer imprintar isso, né? Por um pensamento, eu tenho que ter um pensamento positivo, eu não posso pensar de jeito, eu tenho que... Bom, gente, isso é pensamento positivo, isso não é nada de fé. A fé bíblica vai acontecer de uma forma diferente. A Bíblia diz que a fé é a certeza que eu tenho que Deus vai agir na minha vida, independentemente de mim, mas é da vontade dele, e ela se manifesta absolutamente da vontade de Deus, e eu não tenho como eu expressar isso na minha vida. O autor diz que Deus promete algumas coisas, e as promessas de Deus são para aqueles que têm obediência, que têm um relacionamento com Deus, e essas pessoas elas têm a certeza absoluta, porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho fé se eu não agrado a Deus. E se eu confio em Deus, eu vou ter tudo isso na minha vida. Eu vou começar a esperar as promessas de Deus na minha vida. Então, deixa eu deixar mais claro para vocês. Eu vou trazer agora isso aqui, não com exemplo bíblico, mas trazer vocês para um campo que talvez vocês perdem algum tempo da vida de vocês assistindo filme. Quem assistiu aquele filme aqui, Um Dia Depois de Amanhã? Eu assisti com Cida zilhões de vezes, a gente não aguentava mais de assistir esse filme. Esse filme é aquele filme que relata um fato interessante de uma suposta catástrofe na Terra que aconteceu sobre uma vida de uma nova era glacial. Então, a Terra começa a esfriar e começa a virar gelo, então tem maremoto, e tudo isso acontece de Washington, em Nova York, né, numa biblioteca ali, né. Então, um grupo de pessoas, para se livrar dessa catástrofe, vão para a biblioteca de Nova York. E lá eles ficam trancados. E um jovem lá queria muito falar com seu pai. Então, ele vai lá para o estacionamento, para a garagem, e começa a se afogar. Mas ele começa a falar com o pai dele. E o pai dele diz isso para ele: meu filho, fique calmo. Eu vou lhe salvar, não se preocupe, eu vou aí lhe buscar e vou tirar você dessa cilada. E aquele jovem já com algo aqui no pescoço, ele sai e vai lá para a biblioteca. E ali aquelas pessoas começam a viver um certo desespero, porque quando o socorro começa a demorar em nossas vidas, parece que a nossa fé começa a ficar fraca. Então, as coisas de Deus, as promessas de Deus, quando não se realizam em nossa vida de uma forma muito rápida, a gente começa a se desesperar. A gente não tem uma característica muito preciosa da fé, que é a paciência.
E muitas pessoas lá, aquelas pessoas começam, faz um motim, era para ficar dentro da biblioteca, mas lá, ao comando de um policial, eles vão para a rua. E quando eles saem para a rua, o que acontece? Todos morrem. E para aumentar mais o drama, né, o rapaz lá tinha uma namorada, e a namorada dele pega uma infecção, e ele vai ter que buscar um remédio para a namorada dele, aquela coisa toda. E a lógica daquele pessoal que estava ali, a lógica humana, era fazer o quê? Sair dali e buscar a saída, né? Não dá para ficar parado esperando a morte chegar. E a perspectiva que eles tinham era esse. Sempre que as pessoas chegavam para aquele jovem com essa ideia, ele deixava bem claro: eu confio no meu pai. Meu pai vem nos buscar. Meu pai disse que não era para a gente sair daqui, porque a coisa lá fora está muito pior. E no final do filme, aquele jovem chega lá e recebe do pai o socorro e a ajuda necessária que ele necessita. O que isso ensina para a nossa fé? Deus exige de cada um de nós que nós precisamos esperar, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, ter a certeza daquilo que esperamos, e nós esperamos no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, nós vamos ter uma vida totalmente diferente. Os que esperam no Senhor, Adriana, não serão confundidos, não serão enganados. Os que esperam no Senhor não serão decepcionados, porque o nosso Deus, Ele nunca falha. As promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas de uma forma poderosa. A nossa fé não é uma fé que é baseada em conjectura. A nossa fé é baseada na obediência que nós temos, na certeza que Deus, no seu tempo certo, Ele vem até a nós, porque Deus é fiel. Se aquele jovem não confiasse lá no seu pai, que seu pai vinha buscar, aquele jovem tinha morrido com os demais que saíram daquela biblioteca. Muitas vezes Deus está dizendo: espere mais um pouco. Não é chegada a hora de eu ir ao seu auxílio. Muito embora Deus já está nos auxiliando e a gente não consegue ver. Então nós precisamos muitas vezes de um óculos diferente na nossa vida. É o óculos que vai tirar a nossa miopia de ver Deus não aqui de perto, mas a gente vê Deus de longe. A gente ter a perseverança de que Deus vem ao nosso socorro. Então todos esses heróis que aqui está na carta de Hebreus, uma característica que eles tinham é que eles souberam esperar. Eles esperaram que Deus ia cumprir as suas promessas. Gente, pensa, vou só um spoiler aqui da próxima lição. Vamos pensar em Noé. Não chovia naquele tempo, e Noé estava dizendo para o povo que ia começar a chover. Chuva de cima, tá? Ia cair, ia se precipitar a água das nuvens, ia cair na terra, o que nós conhecemos hoje por chuva. Naquele tempo, Rogério, não chovia assim, a chuva vinha de baixo, o solo ficava úmido. E Noé chegou com essa conversa. Aí o cara dizia: o velho está ficando doido, olha como é que vai isso acontecer. E muitas coisas se levantaram contra Noé, mas ele confiou em Deus. E muitas vezes as coisas que nós esperamos podem parecer até absurdas. São coisas que a gente vê que não vai acontecer. Mas a definição diz: ora, a fé é a prova das coisas que não vemos, e que nós, com os olhos da fé, nós vamos ver. A fé é uma prova, é uma evidência, é uma demonstração, não sobre a perspectiva material de um mundo real, mas a fé é uma promessa divina que a gente vai ver com os olhos da fé. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe pediu a Deus um filho, e ela queria que esse filho fosse um esteio na vida dela, porque ela passava muitas dificuldades conjugais. E eu pedi a Deus que desse um filho homem, que esse filho homem fosse o esteio na vida dela. Em outras palavras, arrimo de família, tá? Os irmãos sabem que é arrimo de família. Com 10 anos a promessa começou a se cumprir, né?
eu fui ser caçaco da emergência lá, né, era daquelas frentes de emergência, com uma arrimo de família. Não sei como, mas conseguiu uma declaração e eu fui ser arrimo de família com 10 anos, e foi o meu primeiro emprego que eu tive. E para muitos achava impossível, né? E mãe sempre alimentava: meu filho, você vai estudar, você vai ser um doutor, em nome de Deus, Jesus Cristo vai dar essa bênção em nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que talvez a fé fosse mais dela do que a minha. Eu não tinha muita certeza, dada a minha tenra idade e da responsabilidade, eu não entendia muito o que era isso. Chegou um certo momento que disse: meu filho, você já tem 15 anos, está na hora de você ir estudar. Aí eu: mãe, como é que eu vou sair daqui, mãe? A gente não tem como, a senhora não tem como me bancar para eu estudar em João Pessoa. Ela disse: Deus vai prover tudo isso. Eu digo: mãe, mas nem um dinheiro da passagem eu tenho. Mãe disse: não tem problema, eu vendo bujão de gás e vou cozinhar de lenha, mas Deus vai cumprir a promessa na sua vida. E assim aconteceu. Aos olhos de algumas pessoas, não, isso não vai acontecer, esse menino vai para João Pessoa, ele talvez vá trabalhar na indústria, vai trabalhar no comércio, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas nunca alguém achar que eu ia ser um doutor. E pelos olhos da fé, a gente vê o que não é racional. E Deus colocou na minha vida várias pessoas que foram, eu diria para vocês, esteio na minha vida para que as promessas de Deus se cumprissem. Muitas promessas das nossas vidas, Deus pode agir de uma forma direta, mas outras Deus age através das pessoas. Deus colocou muitas pessoas boas na minha vida, pessoas que acreditavam em mim, que me deram todo o incentivo para que eu chegasse onde eu estou aqui hoje falando para vocês. Então, Deus fala dessa forma, então Deus age dessa vida. Muitas pessoas às vezes têm uma visão míope do que Deus pode fazer nas nossas vidas, então nós precisamos de um óculos da fé para entender o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Abraão já era velhinho, com 80 anos, Deus disse: ei Abraão, tu vai ser pai. Abraão disse: bom, se tivesse o azulzinho ia ficar mais fácil. E Sara disse: bom, como é que eu vou ser mãe já com mais de 80 anos? Meu ventre já secou, ou seja, ela já tinha passado da fase de reprodução humana. As coisas da fé, meus amados, às vezes parecem de uma forma diferente em nossas vidas, a gente não consegue entender, a gente às vezes quer buscar explicação na ciência, e eu acho que a ciência vai querer explicar o versículo 4. Deixa eu ver o versículo 3. E aqui é interessante o versículo 3, porque a ciência até hoje procura explicação para esse versículo 3. Não para o versículo 3 em si, que acho que a ciência não vai buscar a explicação para o que está aqui, mas para o evento que está por trás disso. O versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Interessante aqui que nós vemos que o universo ele foi formado a partir da palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, nós vemos que Deus fez o fundamento, Deus fez o sol, Deus fez as estrelas, Deus separou a água da terra, Deus criou o homem como a sua obra-prima. Então a palavra de Deus, se nós formos ver aqui lá do latim, da Vulgata de São Jerônimo, essa tradução do hebraico é usada a expressão de Deus como Deus criou ex nihilo. Você sabe o que é isso? Deus criou tudo a partir do nada. E aqui a ciência quer buscar explicações, né? Mas surgiu lá do grande Big Bang, uma série de coisas, de explicações. Aí daqui a pouco um desletrado ou um leigo em ciência vai dizer: bom, mas para explodir tinha que ter alguma coisa. Então tem que ter a origem de tudo. A palavra diz: Deus criou tudo do nada. Então aqui, essa palavra é muito forte. E muitas vezes a gente quer que
entender que existe um princípio por trás disso tudo. Está vendo essa Bíblia aqui, meus amados? Bom, para que essa Bíblia existisse, uma árvore teve que cair, certo? Naturalmente. As letras que estão aqui é feito de uma tinta. Teve uma matéria-prima para uma tinta. Essa capa aqui é de couro. Naturalmente, deve ser um boi que teve que dar o couro para que essa capa fosse feita. Então, vocês percebem que isso aqui, ele existe, mas teve uma matéria-prima, teve uma origem, teve alguma coisa que foi. Mas nós vamos ver que a fé de Deus em nossas vidas, ela se dá a partir do nada, e muitas vezes nós queremos entender algumas coisas, nós queremos abstrair algo na nossa vida, buscar explicações que não tem explicações. Deus faz tudo do nada, então para que Deus haja na minha vida, eu não vou precisar de ter uma pré-condição para que Deus possa agir na minha vida. Então, Deus não precisa de matéria-prima, Deus não precisa de estrutura plausível, Deus não precisa de uma lógica humana, Deus não precisa de nada para agir nas nossas vidas, nenhuma estrutura que seja humana, mas plausível, mas para que Deus realize nas nossas vidas, Ele não vai precisar de nada. As suas promessas já foram dadas a todos nós. O que nós temos que fazer é acreditar, é tomar posse dessas promessas em nossas vidas, é ter um relacionamento com Deus, porque se você não tiver um relacionamento com Deus, você não consegue ver pelos olhos da fé as coisas acontecendo na sua vida. Então nós temos esses aspectos. Então veja só, nós vamos já chegar ao final do que nós temos para falar para os amados, é para que os irmãos possam ver e perceber o quão isso é importante em nossas vidas. A fé não é uma fé barata, não é uma fé qualquer, é uma fé que agrada a Deus. E para uma fé agradar a Deus, eu vou ter que ter um relacionamento com Deus. Então, os heróis da fé que nós vamos citar aqui, todos eles tiveram um relacionamento com Deus. Todos eles perseveraram, todos eles confiaram, todos eles souberam esperar. E no seu tempo, Deus agiu. E essas pessoas, elas deram um sinal de vida. E essas pessoas conseguiram alcançar algo na sua vida. Versículo 33, e aqui eu vou finalizar. Os quais pela fé conquistaram reinos e fizeram a gente praticar a justiça, e praticar a justiça pela fé. Versículo 33, deixa eu ler aqui na minha versão. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça e tiveram as promessas de Deus. Você pode estar dizendo assim, veja só, bom, mas que reinos são esses? Que reinos são esses que nós temos aqui no versículo 33? E que justiça é essa que eles praticaram? Meus amados, eu diria para vocês, tem um reino aí, muitas pessoas estão no mundo desiludidas, muitas pessoas estão numa vida difícil, muitas pessoas estão entregues às drogas. Eu pergunto a vocês, qual o reino que essas pessoas estão vivendo? O reino da luz ou o reino das trevas? Quantas pessoas têm praticado coisas, violências? Quantas pessoas aí têm defraudado o governo através de perspectivas de corrupção? Eu diria, essas pessoas estão ligadas ao reino da luz ou ao reino das trevas? Então é sobre esse reino que nós queremos que o autor dessa carta ele nos traz. E a justiça. Talvez você aqui
é empresário, não sei, aqui talvez tenha alguém que é empresário, nem que seja uma meia, aqui eu sei que tem gente aqui que é empresário. E você olha assim, meus colegas, meus concorrentes aí estão agindo dessa forma, sonega imposto, faz coisas erradas, e se eu não fizer a mesma coisa, eu vou sair do mercado. Talvez vocês jovens aqui, vocês estão namorando, e talvez você tenha dito, meu namoro talvez está com muita carnalidade, algumas coisas que eu não deveria fazer no meu namoro eu estou fazendo. Então a justiça de Deus vai tirar você desta miséria, desses pecados que te assolam. Então essas pessoas que vivenciam a fé de Cristo Jesus em seus corações são pessoas que entendem qual é o reino de Deus e entendem qual é a justiça que Deus quer para cada um de nós. Meus queridos amados, na próxima lição nós vamos dar seguimento, nós vamos já entrar mais detidamente em cada uma das personagens que estão no rol dos heróis da fé. Que Deus abençoe e nos dê um dia abençoado. Amém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor